Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estaremos gravando João capítulo 5. Para mim é sempre um momento muito prazeroso, muito agradável. Esse momento que eu posso compartilhar essa palavra com vocês. Alguma coisa que provavelmente eu estaria fazendo sozinha, mas que aqui eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com pessoas. Não porque eu saiba mais do que ninguém, porque ninguém sabe mais do que ninguém, mas apenas são leituras diferentes e essa palavra nos permite infinitas releituras, porque para cada pessoa Deus fala de uma maneira única e singular. Então eu espero poder ajudar vocês. Talvez você esteja começando no Evangelho e eu já tenho uma caminhada de 36 anos com Cristo. Então sempre é bom a gente estar ouvindo outras leituras, porque a infinita sabedoria que há nessas palavras não pode ficar presa a uma única pessoa. Então, eu agradeço muito, eu louvo o Senhor pela vida de vocês que me ouvem. Algumas pessoas me seguem todos os dias, eu percebo que eu posto e logo em seguida algumas pessoas já visualizam. Então, eu louvo a Deus por isso, porque para mim é motivo de muito prazer poder compartilhar esse momento de reflexão nessa palavra junto com vocês. Amém? Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Os judeus são muito festivos. Eu não sei se vocês sabem, mas o judeu gosta de uma festa, hein? Mas tem uma diferença. A festa dos judeus sempre é para o Senhor. Todas as grandes festas judaicas têm o nome de Deus. Então, se você faz festa só para você mesmo, para comemorar alguma coisa sua e deixa Deus de lado, essa festa não tem nenhum valor. O importante é você colocar Deus na sua festa. Todas as festas que você fizer, não esqueça do principal convidado da sua festa, que é o Senhor Jesus. Amém? Diz assim: ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Olha que interessante. Esse tanque existe até hoje em Jerusalém, só que agora ele está seco. Então você só vê os 5 alpendres, são bem fundos, eu estive lá. E as águas, elas vêm das montanhas. Quando as montanhas derretem, aí as águas vêm de lá e vêm para aqueles alpendres que são muito grandes. Mas hoje já são secos, apenas eles são usados para visitação, para a gente saber aonde aconteceu esse milagre. E porquanto, diz assim, que um anjo descia de tempos em tempos no tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então os enfermos ficavam ali, esperando a água ser agitada pelo anjo, para que eles pudessem entrar, e o primeiro que entrava era curado. E ali estava um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, ele disse: queres ficar são? Olha que pergunta simples, né, de Jesus. Você quer ficar são? E ele respondeu, o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você vê, em vez de ele dizer para Jesus, eu quero, ele foi dar explicações. Por que não estava acontecendo? Sabe o que é? É que ninguém me ajuda, ninguém vem aqui me ajudar. Não era mais simples ele dizer, quero? Quando Jesus perguntar para você, você quer ser curado da sua enfermidade? Não dê desculpas para Jesus. Não fica falando para ele, mas o remédio é muito caro, o médico é muito longe, eu dependo do SUS, eu dependo de alguém que me leve no hospital, eu não tenho condução para ir, o hospital é muito longe. Apenas diga para o Senhor Jesus, eu quero certificação. Olha que pergunta simples e demanda uma resposta simples. Não fique explicando,
Por que que você não pode ser curado? Por que que você tem empecilhos? Aquele homem ficou falando, e a única resposta que Jesus queria era: quero. Simples, né? Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor quer falar isso para você hoje. Levanta daí onde você está, essa coisa estática, parada que você se encontra, esse estado de lamentação, de murmuração que você se encontra hoje, falando para Jesus: ai, eu não posso, ai, porque não dá, porque eu não tenho ninguém que me leve lá para ouvir a sua palavra, ai, eu não tenho como fazer isso, ai, eu não consigo, ai. Não, apenas diga para Jesus: eu vou me levantar e eu vou sair desse estado que eu tô. Saia desse estado que você tá, porque Jesus quer te levantar. Jesus está te dando a mão, dizendo: levanta daí, toma tua cama e anda. Sai desse estado de murmuração, de lamento, de impossibilidades, de ficar explicando por quê, e vai, e simplesmente vai. Jesus quer tomar tua mão e mandar você seguir a sua vida com Ele. Aleluia! Logo aquele homem ficou são. Olha que simples, né? Tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Olha que problema, né? Jesus curou, mas era sábado. Sábado não pode. Sábado não pode fazer nada. Sábado não é dia de Deus curar. Sábado não é dia de você trabalhar. Sábado não é dia de Deus trabalhar. Olha só. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ninguém se alegrou por aquele homem ter sido curado, ninguém se maravilhou com a cura dele, ninguém disse: uau, que maravilha, você foi curado, depois de 38 anos nessa cama você foi curado. Não, eles disseram: é sábado, não pode. Olha, os homens mais preocupados com a lei, mais preocupados com as coisas deste mundo, com as leis impostas, do que com a cura daquele homem. Eles deveriam ter se alegrado com aquele homem, não era motivo de alegria? Poxa, você foi curado. Não, eles estavam preocupados com os rituais, com a religiosidade. A religiosidade tem impedido muitas pessoas de irem a Jesus. Eu não vou porque a minha religião não deixa eu fazer isso, eu fazer aquilo. Irmão, a única coisa que você precisa é que Jesus te toque. Permita-se tocar por Jesus e fique sarado de toda a enfermidade que você possa ter. Olha, perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Quem é esse que ousou te curar no sábado? E o que fora curado não sabia quem era, ele nem sabia quem era Jesus. Tá percebendo? Ele nem imaginava quem era Jesus, porque Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. As multidões atrapalham, viu? Atrapalham o Senhor Jesus, porque a nossa vida com Jesus é particular. A nossa vida com Jesus tem que ser ali no nosso secreto, no nosso quarto, na nossa individualidade. As vozes da multidão impedem o agir do Senhor. Não se envolva nas multidões que falam contrário àquilo que essa palavra fala. Creia nessa palavra, somente nessa palavra. Não fica se deixando levar pela voz da multidão, porque ali Jesus não pode atuar com liberdade na sua vida. Se você entrar no seu secreto e ali você conversar com o Senhor, então Ele vai ter liberdade para atuar livremente com você. Depois Jesus encontrou no templo, olha que coisa. Vai no templo você também. Lá você vai encontrar Jesus. Você que foge do templo, vai no templo, porque é lá que Jesus está. E Ele disse: eis que já está estação, olha, você já sarou. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Depois que você for curado pelo Senhor Jesus, tome cuidado com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu vestir, com o seu andar, com os lugares onde você pisa,
com os lugares em que seu olho olha, para os lugares que a sua mão toca, porque depois que você for curado pelo Senhor, você entender quem é o Senhor, se você de novo voltar ao seu pecado, aquilo que te aconteceu antes volta, mas volta pior. Muito cuidado. Quando você ouvir a voz do Senhor no templo, obedeça-o e siga-o, sabendo que você foi curado de um grande mal, os seus pecados. Então não volte a pecar, diz o Senhor Jesus. E por essa causa, porque tinha curado no sábado, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Olha só, Jesus quebrava a lei do sábado, Jesus não obedecia o sábado, ele curava no sábado. Ele deixava as pessoas comerem, deixava as pessoas fazerem coisas que não eram lícito segundo a lei judaica no sábado. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só quebrava o sábado, mas também ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque para os judeus, Jesus não é igual a Deus. Nós sabemos pelo Espírito Santo que Jesus é Deus. Mas para os judeus, o fato de Jesus falar isso, dele ousar dizer isso, eles já queriam matá-lo. Jesus não foi morto por outra causa, senão essa, a de dizer que ele era igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Filho e o Pai fazem as mesmas coisas. O Filho imita o Pai e o Pai ao Filho. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus ainda ia ressuscitar dos mortos, Jesus ainda ia ressuscitar um morto, Jesus ainda ia fazer muitos milagres mais naquele lugar, para testificar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas, pelo jeito, eles estavam mais preocupados em matá-lo do que em ver e tentar enxergar quem verdadeiramente Jesus era. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. Jesus pode te dar vida, mas é aqueles que ele quer. Ele vai sondar seu coração. Ele vai ver se você tem um coração propício a recebê-lo, a guardá-lo em santidade. E não importa o tamanho do seu pecado, não importa quantas coisas erradas você tenha feito, se você tiver um coração propício e o Pai encontrar no seu coração um lugar onde ele pode habitar, ele certamente vai te alcançar, porque o desejo do Senhor é habitar em cada um de nós. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Se você não honra o Pai, o Filho, você também não está honrando o Pai. E se você honra o Pai, você sem honrar o Filho, você tem que honrar os dois da mesma maneira. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se existe uma coisa importante nessa palavra para você acreditar, é essa palavra que Jesus disse. Na verdade, e duas vezes ele reafirma, isso é verdade, isso é verdade. Na verdade eu te digo, quem ouve a palavra, quem ouve essa minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Então creia nessa palavra, creia no Senhor Jesus e você vai passar da morte para a vida.
Não existe nada mais importante para você fazer nessa terra do que entender e aceitar essa palavra e crer naquele que Deus enviou para nos salvar. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Todos aqueles que estão mortos espiritualmente. Pode estar vivo, aparentemente, mas espiritualmente está morto, como eu já falei no capítulo anterior. Mas quando ele ouvir a voz do Senhor, ele vai viver. O que vai viver? O espírito dele vai começar a viver. E aí esse espírito passa a ter fome e sede desta palavra. Porque os espíritos mortos não sentem falta dessa palavra, mas todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem necessidade de se alimentar dessa palavra dia após dia. E deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Quem vai trazer juízo para essa terra é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. O Senhor Jesus já estava falando aqui do último dia, do dia da última trombeta que vai soar e que os mortos vão ressuscitar para a vida eterna e vão ouvir a voz do Senhor. Amém? E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Todos vão ouvir a trombeta, todos vão se dobrar os joelhos ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, mas alguns para a salvação e alguns para a condenação eterna. Em qual desses grupos você deseja estar? Então começa a dar ouvidos a esta voz. Amém? Eu vou parar por aqui porque eu já gravei 15, 16 minutos, 17, e eu vou continuar no próximo vídeo para que não canse muito. Amém? Amanhã continuamos em João capítulo 30. Versículo 30, ainda o capítulo 5. Um abraço, até amanhã.